Então, é, hoje a gente vai falar sobre projeção. Projeção mental. Então preste atenção para não se perder. Para você conseguir entender o que eu vou falar. Assim, vamos tentar imaginar um ponto de partida como se fosse uma bússola. E essa bússola a gente chamaria de verdade, certo? Só que esse estado mental, onde está fixo nessa verdade, que seria um estado de ponto de certidão, um ponto certo, ela não pode julgar o espaço que ela está de forma certa. Por quê? A percepção do espaço físico, ela já não faz parte da verdade. Porque uma vez que a mente ela começa a perceber, ela automaticamente se exclui do conhecimento. Porque o conhecimento seria como essa bússola, esse estado físico, esse estado fixo da mente. E esse estado fixo, ele não percebe essas imagens. Só que é possível nós estarmos nesse estado de paz, é como se fosse um ponto fixo da mente, onde ela não se vê em pedaços. Preste atenção no que eu vou falar. O que acontece? Esse espaço físico, o mundo, ele é somente uma projeção do nosso estado mental. Se você fechar os olhos e abrir, tudo que você está vendo são pedaços de você mesmo. Então, todas as situações que vão te acontecer são projeções dos seus pensamentos. E as projeções unidas com o seu pensamento, os seus pensamentos vão montar as situações que vão aparecer. A matéria funciona assim. É uma fusão entre luz e sombras, espírito e carne. É uma mistura da própria pessoa. Então cada pessoa, ela tem um mundo particular. E o que eu quero comunicar para você de tão importante nisso tudo? É que uma vez eu comentei sobre os anjos, né? Que são arquétipos mentais de um filho de Deus. Então, o que acontece? Como que a gente vai usar esses anjos dentro dessa projeção do espaço e do tempo? A nossa mente, ela está tão viciada a pensar que está pensando. Porque a mente que está dividida, ela pensa que está dividida e ela pensa que está pensando, ela não está pensando de fato, tá? O pensamento verdadeiro é somente o pensamento amoroso. Qualquer pensamento amoroso é eterno, porque é como se estivesse nesse ponto fixo, onde não está preso no espaço e no tempo. O espaço e o tempo, como eles são passageiros, a matéria ela acaba, o tempo ele aparenta passar. Eles não são reais, eles não fazem parte dessa verdade, porque uma vez em que a mente ela caiu no esquecimento desse ponto de quem é ela mesma, ela automaticamente ela começa a perceber, e a percepção é o contrário do conhecimento.
E aí, qualquer situação que nos acontece é somente um retrato do nosso estado mental anterior. Então, nós vamos pensando, sentindo, e as situações vêm chegando, as situações. E elas vão voltando. E a gente não se percebe que isso aqui é uma grande TV. O mundo é um grande teatro de nós mesmos. Então, sempre que uma situação acontece, lembre, isso aí é você. E por enquanto você não aprender a lidar com essa situação através do perdão, essa situação ela vai retornar. E o que é incrível é que a mente não percebe que essa é a mesma imagem anterior, porque como o espaço e o tempo são corruptos, né? São pedaços sem significados, são coisas divididas. A mente não se percebe que aquilo ali é a mesma coisa, é a mesma ilusão. E a ilusão, por ela não fazer parte da verdade, ela está sempre mudando, porque só a verdade é imutável. As ilusões mudam. Por isso que elas não são dignas de confiança, porque a confiança, ela tem que ser consistente. A verdade, ela tem que ser consistente, ela não pode oscilar. E aí, a mente não se dá conta que ela está rebobinando a fita o tempo todo. E em cada situação em que ela não perdoa, ela volta e não percebe. Não percebe que está vendo o mesmo filme em formas diferentes porque está no espaço-tempo. Qualquer situação que for. Aconteceu uma situação aqui comigo agora. Eu sentei aqui em cima, ó. Estou em uma fazenda. Sentei aqui em cima para fazer um filme. Passou um pai, uma criança na cadeirinha, um menino de mais ou menos 2 anos e o irmão na bicicleta. E aí entrou o perdão e o arquétipo do anjo ao mesmo tempo. Vou te falar como foi. Aí o menino caiu na lama que tem aqui na frente. O menino caiu em uma laminha que tem aqui na frente. Ó, essa laminha aí, ó. O garotinho de mais ou menos uns 4 anos caiu. O pai não podia pegá-lo, porque o pai estava na bicicleta com outro garoto. E o menino ficou gritando, machucado no chão. E aí eu tinha 2 escolhas. Eu tinha que superar o medo de me aproximar do menino, porque o medo dessa onda de vírus, né? Então eu tinha que superar a ilusão do medo de contrair uma doença se eu pegasse nele. Eu tinha que superar a situação de que o pai não gostasse que eu encostasse no menino. E ali tinha que ser tudo muito rápido, porque o garoto estava no chão. E naquele momento eu tinha que provar para mim mesma a ausência do medo, que é isso que cria o espaço. A matéria ela é feita de medo. A mente sente medo. Medo não é medo de estar assustado. O medo é ignorância é medo, raiva é medo, vaidade é medo, orgulho é medo, o que mais? Muita coisa é medo, porque o medo ele se disfarça. Então tinha o medo ali naquela cena em várias formas. E ainda o pai. E eu perguntei em holandês se eu podia encostar no menino. E o menino gritando no chão. E o pai não respondia, e o menino lá machucado gritando, e eu falei pra ele, eu vou pegar ele aqui pela jaqueta com distância e não vou encostar nele. Isso tudo eu falando em holandês. E aí, só que o pai não falava holandês. Depois que eu fui me ligar, que o pai falava outra língua, sei lá,
língua parecia ser... Ah, esqueci o nome do país. E aí depois dessa situação, eu tive que superar a cara fechada do pai. Eu não sei se ele ficou com raiva porque eu peguei a criança, mas eu peguei com uma certa distância, mas eu tinha que pegar, porque o pai, ele não se movia. Eu não sei se ele não se movia porque ele queria que o menino levantasse sozinho, se levantasse sozinho, ou porque ele não se movia porque ele pensou que eu ia ajudar, sei lá, eu tive que pensar rápido. Aí veio o arquétipo do anjo, entendeu? O anjo do menino junto com o meu, que é um só, a mente é uma só. E eu peguei e aí o pai saiu. O pai não falou obrigado, não falou obrigado, nem em holandês, nem em inglês, nem nada. E foi lindo, porque o pai nem olhou pra mim e o menininho olhou pra mim com um sorriso mais lindo e falou tchau. Então, eu tive que liberar ali o perdão e eu tive que superar o meu medo. Porque o medo cria a projeção do espaço e do tempo. E através do perdão, essa imagem de medo, ela é liberada. Essa imagem que eu tive aqui foi de algum medo que em algum momento eu tive. Entende? Então a gente tem que superar o medo. Qualquer situação de medo, a gente tem que superar. Nós temos que superar o julgamento. Só tem uma forma de julgamento perfeito, que é julgar as nossas ações entre bem e mal. Bem e mal, boas e más. Então, nós temos que aprender a separar essas coisas. Esse é o verdadeiro significado do Apocalipse. E essa é a mesma separação que Deus fez em Gênesis, no início de tudo. Aquilo ali é tudo um retrato mental. O mundo, isso aqui tudo é só uma réplica, digamos assim, uma subdivisão do nosso estado mental. E por hoje é isso aí.